Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Carolina Turbali e hoje eu tô aqui para falar sobre como interpretar um jogo de baralho cigano. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve, tá? Isso vai me ajudar e vai te ajudar a ver sempre que eu postar um vídeo novo. Mas vamos falar sobre baralho cigano hoje. Como interpretar um jogo? Como saber se você está indo pelo caminho certo? Quais são os aspectos que você deve levar em consideração na hora de fazer essa interpretação, seja para você, seja para o outro? Eu vou falar sobre 3 aspectos. E o primeiro aspecto, que eu acho que é o primeiro aspecto que você deve colocar atenção, se você tem o desejo de fazer esse trabalho oracular, seja para você, seja para o outro, seja por hobby ou seja profissionalmente, é o aspecto dos arquétipos, ou seja, o estudo dos arquétipos. E aí, esses arquétipos eles vão variar de oráculo para oráculo. Por exemplo, eu gosto muito do baralho cigano, que é o que eu uso na minha vida profissional, mas na minha vida pessoal eu também utilizo muito o tarô e o I Ching, que é um oráculo chinês. Então, os arquétipos do I Ching, que são 64 hexagramas, os aspectos do tarô são diferentes dos arquétipos do baralho cigano. Então, você precisa saber profundamente aqueles arquétipos de forma individual para poder iniciar um jogo para você ou para o outro. Eu acho que esse é o primeiro aspecto que você precisa saber. Então, por exemplo, você tem a torre, que é uma carta que está presente tanto no baralho cigano quanto no tarô. A torre, que tem um arquétipo, que na minha interpretação é o arquétipo da solidão, ele pode ter diversas interpretações, diversas nuances, diversas solidões. Pode ser uma solidão desejada, pode ser uma solidão que não é desejada. Então isso pode traduzir uma crise existencial, pode traduzir a ruptura de um relacionamento que já estava para ser rompido. Mas primeiro você precisa entender qual é a essência arquetípica daquela carta, para depois entender ela dentro de um contexto. O que nos leva ao segundo aspecto, que é o aspecto do contexto. Ou seja, quando você tem uma carta a nível individual, você precisa aprender a interpretar ela num nível macro, ou seja, com as outras cartas que estão à volta dela. Então, se você tem uma torre e os outros arquétipos que estão perto dessa torre são arquétipos com simbologia positiva, de prosperidade, de avanço, uma carta do coração, uma carta do buquê, que são cartas do baralho cigano, você pode interpretar aquela torre como algo positivo. Aquela torre pode ser uma solidão, uma ruptura que já é ansiada há muito tempo, que pode trazer autoconhecimento, renovação, que pode fazer a pessoa dar um salto para o próximo degrau. Então, você precisa saber interpretar aquele arquétipo dentro de um contexto, criar uma narrativa arquetípica a partir dos arquétipos que saírem. Esse é o aspecto mais profundo e mais subjetivo do que o primeiro aspecto, que é o estudo, que é por onde todo mundo deve começar. Mas nos leva ao terceiro aspecto, que eu acho que deve ser o mais difícil e ao mesmo tempo poderoso do trabalho com oráculos, que é o aspecto do canal intuitivo aberto. O que isso significa? De nada adianta você estudar um monte de arquétipo, saber interpretar, se você não tem o seu canal intuitivo aberto. E aí entra até uma frase do Jung, que trabalhava com oráculos, que estudou bastante o tarô. Saiba todas as técnicas, conheça todas as teorias, mas diante de uma alma humana, seja apenas uma alma humana. Então, o estudo não adianta nada se você não fizer um profundo trabalho para se manter como um canal intuitivo e receptivo aberto na hora de jogar para você ou para o outro. Porque existem informações que são partilhadas nesse campo que são acessíveis para você se você tiver com o seu canal intuitivo aberto. Então, pode ser muito mais benéfico se eu capto uma informação no ar, por exemplo, eu entendo que essa ruptura é uma ruptura de um relacionamento afetivo e já pego e pergunto para a pessoa sobre esse caminho, do que se eu ficar totalmente cética e desconfiada e me mantiver no nível do ego, no nível do racional e não me permitir aprofundar nesse campo, que é um campo do inconsciente, que é o campo do sutil. Então, se você não tem esse terceiro aspecto, você precisa correr atrás dele. E como correr atrás dele, né? Como abrir esse canal intuitivo? Por isso que eu acho que é o mais difícil, embora seja o mais poderoso.
você precisa primeiro de uma permissão interna. Você precisa entender que isso é possível, que isso não é místico nem misterioso, que isso está acessível para todo mundo e que isso já é estudado na psicanálise há bastante tempo. O Jung foi um grande percursor disso na filosofia e na literatura ocidental, porque na literatura oriental tem muita coisa sobre isso há muito tempo. O que eu conheço e o que eu gosto de fazer é o rito iniciático. Acho que o ritual iniciático é muito importante para quem está querendo se dedicar a um trabalho oracular, seja por hobby, seja profissionalmente, seja só para você. Então, o meu convite, se você sentir esse chamado, é fazer o meu workshop de baralho cigano. Se você está vendo esse vídeo ainda em dezembro ou janeiro, ele vai acontecer dia 19 de janeiro, na ONG Reiki Sem Fronteiras, no Grajaú. Vai ser um dia inteiro, vai ter ritual iniciático, vai ter interpretação de arquétipo, vai ter interpretação de contexto, vai ter isso tudo que eu tô falando. E se já passou essa data, você fala comigo que a gente agenda um outro workshop. Se você quiser saber mais sobre baralho cigano, tem outros vídeos aqui no canal. Se você tiver alguma dúvida, é só você deixar aqui embaixo do vídeo pra mim. E é isso. Te vejo lá.